Você tá com presidente. Olá, senhoras e senhores, estamos iniciando mais um episódio sensacional, direto do Bifly Minas Centro. Sim, esse programa que tá deixando muito conteúdo para você, gestor, analisar, voltar, assistir, reassistir, compartilhar com toda a sua comunidade educativa, porque a 11ª edição do Café com Prosa está sensacional e nós do BTO3 temos o prazer de conduzir diálogos, insights, tudo aquilo que faz a diferença no dia a dia da sua escola. E ao meu lado volta ele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo Bruno. Bruno, como é legal estar do lado de educadores, eu tava ali fora conversando. Obrigado, cara. Não, é educadores, não é deseducadores. Ah, perdão, é porque você falou do lado educadores, eu achei que ele já ia me homenagear no primeiro dia. Eu tava ali conversando com as meninas da Secretaria de Educação de agora fugiu o nome da cidade, bicho, que Alguma coisa de Minas. Maribela. Alguma coisa Maricá de Minas. É, alguma cidade de Minas. Maribela? Não. Maricá de Minas. É de Minas, Maricá de Minas. É, Minas, Minas, é isso é. aí. E elas falando, né? Olha, a gente veio aqui para tentar entender como é que a gente pode ajudar, porque nós estamos com um desafio gigantesco lá. Eles têm 600 professores e falou assim, e fez uma pergunta para mim muito simples, assim, Guilherme. Como é que eu faço para engajar o professor? Eu falei assim, então, eu tô indo embora. Procura o Alan, que o Alan Jones, ele também tá aí. Muito bem-vindo, Alan Jones. Eu vim pra isso? Ainda bem que a gente trouxe o Wagner. O negócio da educação é legal que vai fazendo amizade, né, bicho? Vai fazendo amizade. É por isso que a gente trabalha com educação, pelo dinheiro e pelas amizades. Não é? Pelas amizades. No meu caso, eu tô só pelas amizades. É porque dinheiro até agora nenhum. Mas, gente, mas que alto astral que eu cheguei, que eu tava atrasado, pra variar, e já tava um alto astral danado aqui nessa sala, e é um prazer estar agora com o Wagner Rezende, que é diretor do CAED. A gente já conversou aqui com a nossa amiga Geniana, né, que foi subsecretária, hoje está lá também no CAED, junto com o Wagner. A gente teve ali uma pitadinha do que é o CAED e a coisa que foi rendendo, cara. Porque assim, né, Geniana você conhece bem, ela é genial. Genial. É genial. E vamos aprofundar nessa questão do CAED, que a gente estava falando sobre as avaliações indicadores. Como é que, conta pra gente aqui, Wagner, o seu papel lá hoje no CAED, como é que isso está funcionando? A Geniana já deu pra gente um spoiler, que hoje o CAED ele é ligado à Universidade Federal de Juiz de Fora, e hoje o sistema está em mais de 20 estados brasileiros, correto? É isso. De avaliação. Bom, boa tarde para todo mundo, muito obrigado aí pela recepção. Minha primeira vez aqui num podcast. Quero registrar que eu não tenho redes sociais. Eu sou uma pessoa que anda nas sombras do... Low profile. Low profile. Não sei nem como me comunicar direito. Então tô me sentindo, assim, importantíssimo hoje aqui para falar um pouco sobre o CAED. O CAED é um centro de políticas públicas e avaliação da educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então ele já tem aí uma história de 27 anos. E o CAED, ele surgiu com a missão de contribuir para aumentar a qualidade da educação pública no Brasil, por meio de avaliações educacionais. Não é um tema simples falar de avaliação, é um tema espinhoso, a avaliação é confundida com julgamento, ninguém gosta de ser julgado. Então o CAED ele sempre lidou com um tema muito difícil nas redes, mas isso foi mudando com o tempo. A avaliação hoje é uma política bem estruturada no Brasil. Eu estava falando há pouco lá na palestra, que é a política mais longeva que a gente tem na educação hoje, é a política de avaliação. Num país caracterizado pela descontinuidade das políticas públicas, né? Elas começam e terminam ao sabor dos governos. Então a avaliação está aí, ela foi crescendo, né? A despeito das matizes ideológicas também, isso é importante ressaltar. Uma política que cresceu muito. E o que a avaliação faz? Por que ela é tão longeva? Porque ela produz informação qualificada para processo de tomada de decisão. E isso serve para o ministro da Educação e para o professor em sala de aula. Ela passa por todas as instâncias da educação. Quando você tem informação de qualidade, o que na teoria a gente chama de evidências, você toma decisões mais legítimas, mais protegidas. O gestor, o tempo todo, a equipe gestor, vamos entender qualquer sujeito à frente da gestão. Não é só o diretor de escola, né? É o ministro, é o superintendente, é o diretor de escola, é o professor em sala de aula, que também faz gestão da sala de aula. Quando você tem informação para tomar decisão, a sua decisão ela é mais legítima. Ô Wagner, pode falar. Perdão de interromper, porque eu não queria que você fugisse do professor. Porque uma das discussões que a gente teve justamente no episódio anterior foi justamente a dificuldade que a gente tem dentro do cenário Brasil, que vê a avaliação muito na sua condição final, de aprovação e reprovação. Que olha para a avaliação mais punitivo, né? Não como um instrumento de subsídio para a melhora da performance, mas sim como um resultado a qual
se aprova ou reprova. Como é que você vê esse desafio da gestão do professor de entender o dado como algo legítimo para que ele melhore a performance, a prática dele, a metodologia dele e aquilo que é mais importante, desenvolva o aluno? Perfeito. Como é que você vê isso, cara? Isso começa com formação, né? Isso serve para professores e para gestores também. Lógico. Os nossos processos de formação de professores e gestores são muito deficitários em relação a temas práticos e pragmáticos que esse profissional vai enfrentar quando ele está em sala de aula. Então, a nossa formação, ela cuida muito de uma espécie de eruditismo, né, e deixa de lado uma formação mais técnica. Por quê? Há uma confusão entre técnica e tecnicismo. Tecnicismo é o mau uso da técnica, quando você acha que a técnica vai resolver todos os problemas, né? Mas a técnica ela é fundamental para que o professor possa desempenhar a função dele como professor. Isso significa que você é um professor da aula, cara. Gestão do tempo, gestão do currículo, planejamento de sala de aula, didática. Isso pode ser ensinado, assim como o uso da avaliação. Isso aqui é um dos temas, como eu falei, mais espinhosos que nós temos na educação, e por conta disso a formação inicial negligencia a discussão sobre avaliação. Porque ela é vinculada a questões como meritocracia, como se a escola fosse meritocrática por causa da avaliação. E a escola republicana francesa já nasceu meritocrática, que é o nosso modelo de escola até hoje, né? Estou falando do século XVIII. Então, a avaliação acabou ocupando um espaço de bode expiatório. Seus problemas de educação se atribuem a coisas como a meritocracia, a avaliação e etc. e tal. E a avaliação surge no Brasil como uma avaliação em larga escala, que é o grande tema do CAED. Ela surge num contexto muito específico de reforma da educação no mundo, em que a gente estava discutindo mundialmente, por meio de Banco Mundial, de organizações internacionais, a educação mais calcada em evidências. E aí, se você está falando de evidência, você vai ter que produzir informação. Você produz informação como? Avaliando. E aí você já tem um quadro, que é um quadro de resistência à avaliação, como eu falei, ninguém gosta de ser avaliado. A formação é deficitária em relação a esse tema. E aí cai uma política pública, naquele modelo brasileiro, via prussiana, de cima para baixo, um Estado central impondo uma política... Top Goela Down. Exato, Top Goela Down, maravilhosa. Vou usá-la na próxima, farei citações com o seu nome. É o top-down que não dialoga com a sociedade, não dialoga com o professor, não dialoga com o diretor. Narciso acha feio que não é espelho, certo? Você vê uma política, você não se reconhece nela, você resiste, você rejeita, você não quer. Então a avaliação ela foi muito resistida. E aí é muito fácil atribuir a ela essa característica punitiva. Essa avaliação é um instrumento de punição. Eu não sei o que fazer com ela, percebe? E a gente aprende a ter resistência à avaliação porque a gente foi aluno, cara. Você foi na escola que a gente aprendeu. E a nossa falta de repertório para avaliação é tão grande, e o nosso curso de formação inicial, pedagogia, licenciatura, não consegue preencher isso, que quando a gente vira professor, a gente aplica nos nossos alunos a mesma avaliação reprodução total. Que a gente criticava quando a gente era aluno. Então, o tema da avaliação ele é persona não grata para o professor. Assim. O professor ele é um tema que ela constrange o aluno, mas constrange o professor também, porque ele não sabe o que fazer com ela. O repertório é tão pobre, cara, que a gente acha que a avaliação é prova. E quando a gente quer ser diferentão, a gente passa um trabalho qualquer. Entende? É uma falta de repertório impressionante. Em época de inteligência artificial, você passar um trabalho pro menino fazer em casa é de lascar, não é, bicho? Não, e fora que assim, o trabalho é assim, não, é só pra você atingir a média. E aí entra no ponto importantíssimo que você falou. É o que entra na pergunta que você me fez aqui fora do ar. Se você acha que a avaliação é para melhorar resultado, você não entendeu para que a avaliação serve. A avaliação não é para melhorar resultado. A avaliação melhora aprendizagem. O resultado é uma consequência da melhoria da aprendizagem. Porque a avaliação é um instrumento. Ela é uma câmera de celular. Você fotografa alguma coisa. Ela é um microfone. Ela é usada como instrumento. O uso que a gente faz disso é que faz a diferença. Eu posso usar a avaliação como instrumento punitivo. Ela foi muito usada. A teoria pedagógica dos anos 60, 70 criticou muito esse uso da avaliação. Você vai ter ali no Foucault, nos pós-estruturalistas, uma crítica muito forte à escola como uma instituição disciplinar que usa, entre outros instrumentos, a avaliação para disciplinar, para punir. Agora, para vigiar. Agora, o uso da avaliação é que vai definir, de fato. O instrumento em si, como é que você avalia uma câmera? Se ela é nítida, se ela tem alcance. Agora, se a foto foi mal tirada ou não, depende de quem está tirando, certo? Sim. Então, esse que é o ponto mais importante para avaliação, é separar o uso do instrumento. O instrumento tem falhas? É claro que ele tem um instrumento. E é justamente nessas falhas que você vai melhorando o instrumento. A avaliação que começa no Brasil com o SAEB em 1990 não é a mesma de hoje.
A tecnologia educacional avançou muito, a metodologia mudou. Em 97 a gente tem a entrada da teoria da resposta ao item, que é a TRI, que até hoje é utilizado como metodologia para estimativa de proficiência. Os testes melhoraram, a aplicação melhorou. Hoje a gente faz a avaliação da fluência, cara, da leitura do aluno com celular. O professor baixa o teste aqui, consegue fazer a avaliação. Isso avança, tá vendo? O instrumento vai melhorando. Agora, o uso que a gente dá para isso é que é fundamental. Você pode usar uma avaliação para fazer um campeonato de escola, para hierarquizar a escola. E você pode usar a mesma avaliação, os mesmos resultados, para identificar problemas de aprendizagem, que aí sim vão ser contornados por meio de políticas públicas, de ações escolares. Esse é que é o uso da avaliação que a gente quer. Não é para melhorar o resultado a qualquer custo. É para melhorar o diagnóstico, para a gente poder enfrentar de fato o problema que foi identificado. Misericórdia no sujeito. Você não tem rede social não, você pode abrir, bicho, que você vai arrebentar. Você vai arrebentar. Eu vou falar lá, tô abrindo a rede social, estímulo aí da galera do Bostaon. Eu vou dar um abraço especial pros meus pais. Um pensamento extremamente estruturado, de uma lógica absurda, com uma fluidez. Eu fiquei impressionado aqui, Wagner. E eu não posso... Normalmente o pessoal fica, né, John? Ele é uma mistura do Bruno com o Alan. Ele é descolado, inteligente e tal. Você não sentiu essa diferença, essa mistura, não? Mais ou menos. É isso aí. Ele é descolado e inteligente. Caramba, legal, cara. Pô, tô ficando até sem graça. Legal mesmo. Mas aí eu vou ter que criticar, porque os bons, quando se calam, deixam os maus ecoarem. Tá vendo, Jones, por que você tá fazendo sucesso? Não dá. Porque o cara não tá na rede social. Não dá pra você não tá lá. Não dá, cara, porque a gente precisa de pessoas... Porque numa situação a qual a política domina a avaliação, a gente começa a ver resultados que às vezes não refletem a realidade, que não estão preocupados de fato com o processo de aprendizagem, com o processo de evolução. E eu acho que se a gente não trouxer pessoas e ceder esse espaço, como a Undime hoje está proporcionando, dessa discussão, desse debate, a gente vai ter um empobrecimento do debate. Que é o que está acontecendo. Porque os bons não estão lá e os maus, cara, a galera que fala que sim, você pode a qualquer custo, que, poxa, hoje em dia estão falando que diploma não serve para nada. Como assim, cara? Ciência não serve para nada. Então a gente não pode. A gente viu muito isso acontecer por aí. O que a gente bateu aqui com a Geniana, né, a grande dificuldade identificada em Minas já é antigo, aqui a dificuldade das pessoas distinguirem fato de opinião. Pô, isso aí a avaliação tá mostrando. Já pegando um gancho aí, galera. É isso aí, pegando um gancho. Quer ver como é que você usa o resultado de avaliação? Uma das habilidades mais sofisticadas da língua é a capacidade de fazer inferência. Por vários motivos. Primeiro, porque a gente não fala de maneira literal. Nós somos metafóricos até na vida cotidiana. Sim. Né? E um texto, cara, ele não é só aquela ranhura de cima. Pensa num rio, né? Aquela lâmina de cima. Quando você decodifica um texto, você só começou o processo. Decodificar muito pouco. Aprender o Bostaon é muito pouco. Porque o texto ele tem uma infinidade semântica que é lá no fundo do rio que você vai encontrar ela. Quando eu pego o aluno do terceiro ano do ensino médio, ele está terminando o ensino médio, e ele não consegue fazer uma inferência num texto, cara. Ele não consegue identificar uma informação implícita. Esse cara não é capaz de identificar ironia, que é uma habilidade super sofisticada, inclusive. Ele é incapaz de mergulhar no fundo do rio para entender toda a riqueza semântica que um texto tem. Esse cara não distingue fato de opinião de jeito nenhum, cara. Esse cara engole fake news. Esse cara acredita em qualquer coisa que apareça na frente dele. Isso não é cidadania, cara. Do jeito que você tá contando, acho que nem eu sei. Do jeito que você tá contando, eu tô pensando assim. Sem dúvida. Será que eu sei, né, gente? Eu fiquei aqui agora, aqui numa dúvida cruel. Vou ficar com isso pra casa. Vou levar esse negócio. Se você não sabe, eu tenho uma avaliação pra te submeter. Que a gente não. A gente faz, porque a avaliação é evidência é ciência. É isso aí. E é isso que a gente tá discutindo nessa mesa. Educação é ciência. É isso. E você só consegue promover mudanças se você tem clareza nos problemas que você quer enfrentar. Então a avaliação produz diagnóstico. Isso serve para o professor, serve para o ministro. A estrutura é a mesma. A avaliação ela fornece evidência, informação qualificada para você tomar a decisão. Você estava me perguntando sobre indicadores educacionais, né? Qual que é a importância disso, cara? Indicadores são aquilo que o nome quer dizer, cara. Eles indicam alguma coisa. Isso é um ponto importante, porque às vezes um indicador é divulgado e a pessoa trata aquilo como uma verdade absoluta também. Não é uma verdade absoluta. Ciência se faz por meio do contraditório. É aquilo que pode ser questionado, inclusive. O indicador não é uma verdade absoluta. O indicador indica
algum elemento do fenômeno que você está medindo. Os indicadores educacionais são fundamentais para você fazer gestão. Sem indicadores educacionais, você não sabe nem o que você está enfrentando. Quer dizer, um indicador simples? Taxa de analfabetismo. Então, um indicador simples, né? Você tem ali um parâmetro do que é um analfabeto, você calcula a taxa de alfabetização a partir disso. A avaliação educacional produz indicadores educacionais. E ela tem vários indicadores que ela produz. Quando a gente olha só para os testes mesmo, conteudísticos, cognitivos, um teste de língua portuguesa, um teste de matemática, você está vendo uma parte da avaliação. Você está vendo a avaliação descrever o desempenho de um aluno num conteúdo curricular, matemática, língua portuguesa. Tem um outro instrumento super importante da avaliação, ninguém fala dele, que produz indicadores também, que é o questionário contextual. É um questionário que é aplicado para o aluno, para o professor e para o diretor, que ele não descreve algo, ele explica. Lá tem perguntas do tipo, tem geladeira na tua casa? Tua mãe tem escolaridade? Que as pessoas respondem muitas vezes sem nem saber por que estão respondendo. Uhum. E é esse questionário que vai me permitir produzir indicadores, por exemplo, o índice socioeconômico é um indicador importante, mas não é o único. Um indicador super importante para a escola é o clima escolar. O questionário contextual tem várias perguntas sobre clima escolar que você consegue depois juntar numa dimensão única. Vantagem do indicador, ele é sintético. Por isso que a gente usa número, cara. Se eu virar para você e falar assim, Alan, você é um aluno nota 10, eu preciso explicar alguma coisa? Não. Você vai entender o que significa aluno nota 10, né? O 10 virou como número uma referência para escrever um bom aluno de excelência. A avaliação educacional produz indicadores e usa números porque eles são sintéticos. Mas quando você começa a interpretar esse número, é que você começa a entender para que ela serve. Se eu falar que a proficiência de um aluno é 200 e tanto no 5º ano do ensino fundamental em língua portuguesa, ninguém aqui vai saber o que eu quero dizer. Agora, se eu falar assim, esse aluno não está plenamente alfabetizado, ele não consegue identificar ironia num texto, ele não consegue identificar uma informação implícita, agora está ficando mais pedagógico, tá vendo? Sim. O número é uma tradução disso que eu acabei de falar aqui agora, de escrever. O nome disso na avaliação é padrão de desempenho. Informação super importante para o professor, pedagógico, dialoga direto com ele. E às vezes, o que você vê? Você vê um mau uso do resultado. Do indicador. O sujeito pega ali a proficiência, que não é uma nota, diga-se, a nota ela é atribuída por um sujeito avaliador, que está colocando valor naquilo ali. A proficiência é o cálculo, uma estimativa de um desempenho. E às vezes você vê as pessoas assim, nossa, a proficiência caiu muito de um ano para o outro, 2 pontos. 2 pontos significam nada. Nada. Se você soubesse como que aquilo é produzido, você poderia atribuir essa diferença de 2 pontos para cima ou para baixo ao próprio teste, que não é igual, é comparável, mas não é igual. Então, quando você começa a aprender o número, e aí a gente está falando quase de uma literacia em avaliação de indicadores. Aí o indicador começa a ser útil de verdade. Aí ele começa a ser útil de verdade. Nós temos uma grande dificuldade também de fazer a leitura desses indicadores. Perfeito. As pessoas fazem uma pequena confusão de causa e causalidade, né? Eu acredito que seja aquilo, olha, essa não é a causa. Você está vendo aquilo, parece que é, mas não é. Mas não é. E eu acho que esse vai ser um assunto para um boss completo, e não é nessa versão Pocket, né, meu amigo? Infelizmente não, mas a gente promete que a gente vai levar você no nosso estúdio para fazer programa de 1 hora, porque aqui chegamos ao final de mais um episódio direto do Minas Centro. Sim, essa é a 11ª edição do Café com Prosa, esse evento maravilhoso organizado pela Undime Minas Gerais, e é um prazer gerar esses conteúdos para você, gestor educacional, educador, professor, para você que gosta da educação. Continue conosco porque tem muita coisa boa ainda para rolar. Estamos apenas no primeiro dia e você não perde nada ficando com o Boss. Encerramos aqui, fica com Deus e lembre sempre, o Boss tá on. Valeu!